e olhai por vós, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Na bela página de hoje aprendemos com Emmanuel que devemos olhar por nós. No sentido de cuidado, no sentido de responsabilidade, porque nas palavras de Jesus, que nos aconselhou há tantos anos, nós devemos alimentar o corpo físico, mas jamais esquecer da nossa espiritualidade. Ao comentar a passagem do Cristo, Emmanuel nos ensina que a humanidade em geral se interessa sempre com tudo que diz respeito ao bem-estar imediato do corpo físico, descuidando-se da vida espiritual. Sobrecarregando sentimentos de vícios, de inquietações de toda sorte. Enquanto tem tempo, os homens geralmente compram aflições nos noticiários dos planos inferiores da nossa atividade na Terra, nunca encontrando oportunidade para meditar de forma elevada. O homem, em geral, fixa com interesse as ondas destruidoras do ódio e da treva que assolam as nações, mas não costuma enxergar as sombras que invadem a sua própria mente e o seu próprio coração. O ser humano sempre vasculha os males dos vizinhos e distrai-se com os males que lhe são próprios. Não cuidam de alimentar o espírito, preocupando-se somente com a alimentação do corpo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços de dor que ele próprio cria. E depois de plasmar esses escuros fantasmas, depois de nutrir os próprios perseguidores,
o homem clama desesperado por Jesus Cristo e seus mensageiros. Emmanuel diz, porém, que Jesus, o nosso Mestre, não se descuidou em nenhum tempo e desde há muito recomendou que cada um velasse por sua saúde espiritual, na direção, por consequência, da espiritualidade superior. Jesus, diz Emmanuel, sabia o quanto o sofrimento é amargo e não faltou com o dever de nos alertar, antecedendo esse pedido há muitos séculos de que cuidássemos da nossa espiritualidade. Por isso, Emmanuel nos pede: retira-se dos excessos, da satisfação egoística, ou seja, da satisfação apenas dos seus interesses. Fuja ao relaxamento do dever, ou seja, da preguiça, da ausência de dedicação ao cumprimento dos seus deveres. Se livre das inquietações mesquinhas, das preocupações baixas que temos aqui na Terra. Se vamos conseguir trocar de celular, se vamos conseguir trocar de carro, se vamos conseguir um salário maior, se podemos passar a perna num colega de trabalho, se podemos enganar as pessoas para ter benefícios, fujamos dessas inquietações mesquinhas. Dessa forma, estaremos preparados para a sublime transformação. Finaliza então o nobre professor Emmanuel, dizendo que a Terra não viverá para sempre. Porém, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que a morte do corpo físico é o dia do juízo no mundo de cada homem, significando que no dia da nossa desencarnação teremos que enfrentar as consequências das nossas decisões. O chamado juízo final, na verdade, ocorre cada vez que o indivíduo desencarna, chegando ao mundo espiritual. Ele tem de enfrentar o juízo da sua própria existência, fazer uma retrospectiva das decisões tomadas, da conduta adotada na Terra. Por isso, irmãos espíritas e espiritualistas, despertem enquanto há tempo, especialmente nesse momento de transição planetária em que a Terra acelera o seu processo de mudança. Não haverá tempo para todos. É necessário o despertar voluntário e coletivo. Ajuda-nos o Mestre nessa tarefa, mas nós precisamos estar aptos a receber a mensagem, interpretá-la e acolhê-la no coração e na mente. Graças damos ao nosso Senhor Jesus, hoje e sempre, e que assim seja.